Olá, queridos, graça e paz, boa noite a todos, amada igreja, sejam todos bem-vindos ao nosso culto top desta terça-feira, que hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós demos folga aí para a nossa equipe ministerial, que tem trabalhado bastante ultimamente, né? Vocês sabem que agora estamos tendo 2 cultos e sábado teremos o culto de jovens, domingo novamente mais 2 cultos, o café da aliança de manhã, né, às 7h30. Então a nossa equipe está um pouco cansadinha, muita atividade, e hoje nós decidimos dar uma folga para eles, tá bom? Então hoje nós teremos apenas esse momento de palavra. Eu quero convidar você a ficar até o final, porque eu sei que Deus ele vai ministrar o seu coração, você vai ser edificado com uma palavra abençoada para você e para sua família, amém? Antes da gente ir para a palavra, eu quero já aproveitar e dar os avisos. Nós teremos no sábado, como eu falei, a GR Freedom, que é o nosso culto de jovens, né? Aqui da nossa igreja em Fátima do Sul, vai ser às 17 horas. Então, você adolescente, você jovens que está me ouvindo, venha participar, porque nós falaremos sobre relacionamento. Mas pastor, eu já estou namorando, eu já sou casado, mas venha mesmo assim, porque vai ser uma noite de quebra de paradigmas. Então vai ser uma noite assim para a gente desfazer alguns valores, né, alguns paradigmas, alguns dogmas e até alguns condicionamentos que tínhamos aí a respeito desse tema. Então vai ser muito legal, muito bom, muito divertido. E venha participar conosco da nossa GR Freedom, sábado às 17 horas. Domingo, às 7h30, nós teremos o nosso culto da aliança, o nosso café da aliança, às 7h30 da manhã. Depois a gente já emenda o nosso culto às 9 horas. E, por fim, no final da tarde, o nosso outro culto às 17 horas. Estamos fazendo esses 2 cultos para a gente poder aí, dividir, né, o pessoal. Nós retiramos 200 cadeiras do templo, então nós estamos apenas com 100 cadeiras, as cadeiras estão bem espaçadas, os irmãos estão indo com máscara, tem álcool gel, então o ambiente está preparado para receber você, mas nós entendemos que de repente você ainda não está muito seguro de participar, né? Você ainda deseja ficar mais um tempo em isolamento social, amém? Nós entendemos, por isso nós estamos transmitindo o culto das 9 horas pelo Facebook e o culto das 17 horas pelo YouTube. Então nós ainda continuamos fazendo a transmissão, não assista o culto simplesmente. Você possa pegar a sua família, né, ter esse tempo de culto, que você continue cultuando ao Senhor aí na sua casa e a gente lá no templo, amém? Mas não deixe de participar, não deixe de cultuar. Se você optar em ficar em casa, amém, nós compreendemos, mas que você esteja cultuando, que você esteja juntamente conosco em espírito, amém? Você na sua casa e a gente lá no templo, vai ser bênção. E compartilhe o link, tanto para você que tem ido ao templo, nós já fizemos 2 cultos no templo, foi uma bênção, 2 fins de semana, né? E foi uma bênção, e você compartilha então o link, nós queremos continuar transmitindo, né, regularmente aí os nossos cultos, para que a gente possa chegar a mais lugares, seja também uma ferramenta aí de evangelismo. Então continue compartilhando quando você receber aí um pouquinho antes o link, tanto do culto do Facebook, quanto o culto à tarde do YouTube, que você compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe aí na lista de contato que você tem, dos seus amigos, familiares, nos grupos, amém? E vai ser uma benção. Queridos, vamos lá. Eu quero falar sobre maldição. É um assunto um pouquinho delicado, até divergente, né? No mundo cristão, no mundo evangélico, e principalmente assim nas igrejas, né? Porque tem pessoas que acabam não entendendo muito bem, algumas pessoas ficam com medo da possibilidade, de repente, de estarem vivendo sobre maldição, né? Estarem presos algum tipo de maldição, algum tipo de brecha, algum tipo de legalismo, né? O que a gente mais escuta das pessoas, né? Pastor, será que há legalidade na minha vida? Será que existe uma brecha do passado? Algo que eu vivi, algo que eu fiz no passado? E será que hoje
eu ainda estou vivendo, né, essa maldição, as coisas não acontecem na minha vida por causa disso, por causa dessas coisas do passado, o que está acontecendo, enfim. Então tem pessoas que têm muitas dúvidas e hoje eu quero trazer um pouquinho de luz. É claro que nós não vamos esgotar o assunto, né? Nós não vamos falar tudo sobre maldição, porque é um assunto bem amplo e divergente. Então, por ser divergente, ele se torna um assunto ainda que requer um pouco mais de debate, um pouco mais de estudo, um pouco mais de meditação, né? Para que a gente consiga aí construir o nosso ensino sobre esses temas que são divergentes. Então vamos lá, eu quero meditar com você um texto que está em Números, livro de Números, lá no Antigo Testamento, capítulo 22. Nós vamos falar sobre aquela história, né, do Balaão. Com certeza você já ouviu falar sobre Balaão, aquele profeta, né, que tinha uma mula e que ele estava desobedecendo, né, queria ir para um caminho e a mula começou a ir para o outro caminho, e aquele caminho que ele queria ir era um caminho de morte, né, havia ali uma possibilidade de morte para ele, e a mula começa a desviar, começa a caminhar para um outro caminho, né, e ele começa a espancar a mula, bater na mula, até o momento que a mula começa a falar com ele, né, por que você está me espancando, né? Eu sempre obedeci você, eu sempre fui obediente, eu sempre fui a sua mula. Se eu estou querendo ir por esse caminho é porque há um propósito nisso, né? Então aí ele começa a enxergar espiritualmente, ver o perigo, né? Enfim, então tem esse momento aí da vida do Balaão, mas não é sobre isso que nós vamos falar, não é sobre esse episódio da mula. Embora faz parte desse contexto todo, então eu quero até desafiar você a ler depois na sua casa com mais atenção o capítulo 22 inteiro, o capítulo 23 e o capítulo 24, para você entender um pouquinho ainda mais daquilo que nós vamos meditar nesse tempo. Amém? Então vamos lá, apenas o capítulo 22, depois eu vou fazer algumas leituras pontuais de alguns outros versículos, mas vamos começar a nossa leitura no capítulo 22, a partir do versículo 1, que diz assim: Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: Esta multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Então os moabitas disseram, finalzinho do versículo 4 ainda. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates. Eufrates era um grande rio. Perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. O que está acontecendo? Balaque, que era rei em Moabe, né, rei dos moabitas, tanto Balaque quanto o povo, os moabitas, eles estavam apavorados. Por quê? Porque o povo de Deus, o Israel, os israelitas, eles estavam naquele período de peregrinação rumo à terra prometida de Canaã, mas do Egito até a terra de Canaã existiam muitos povos.
E por onde os israelitas iam passando, quem resistia a eles, eles iam derrotando. E Deus estava com ele. Então tinha acontecido isso com os amorreus. E aí eles chegam aos moabitas, eles chegam na terra de Moabe. E a história, né, já tinha percorrido todo o território, e eles sabiam que os israelitas haviam derrotado os amorreus. E o povo ficou muito preocupado. O povo ficou apavorado. O próprio rei, o Balaque, ficou apavorado. Como que será? Será que esse povo vai se levantar contra nós? Então o que Balaque faz? Balaque, ele manda mensageiros, ele manda uma equipe, uma expedição, até um homem chamado Balaão, é o nosso personagem, né, um dos nossos personagens. E Balaão, ele era uma espécie, a Bíblia chama ele de profeta, né? Mas ele, na verdade, era uma espécie de mágico. Ele era um vidente, ele era uma pessoa que fazia trabalhos. Então, as pessoas procuravam esse Balaão. Eu acho que ele era alguém assim muito conhecido naquela região. E as pessoas procuravam o Balaão para que o Balaão pudesse declarar palavras de bênção ou de maldição. Então, Balaão, ele era uma espécie de encantador, ele era uma espécie de feiticeiro, de bruxo, entenda como você preferir. E o Balaque, ele vai, então, ele manda uma expedição atrás desse Balaão, pedindo para que Balaão, então, pudesse amaldiçoar os israelitas. Porque se os israelitas fossem amaldiçoados, ou seja, se Balaão lançasse um encantamento, lançasse uma praga, uma maldição, uma mandinga, né? Se lançasse alguma coisa sobre os israelitas, talvez os moabitas tivessem chance de derrotar os israelitas, tendo em vista que os israelitas eram um povo muito maior, muito mais numeroso do que os moabitas. Pois bem, então o Balaque, ele manda mensageiros, o mensageiro chega lá e fala: Balaão, né, nós somos lá de Moabe, nós somos de Moabe, nós estamos aqui a pedido do rei e nós viemos então conversar com você para que você faça aí um servicinho para nós, né, para que você amaldiçoe aquele povo que está lá já prestes, né, a entrar na terra e nos derrotar. E aí o que acontece? Vamos continuar a nossa leitura no versículo 8. O Balaão, ele vai consultar o Senhor, vai dizer assim: disse-lhe Balaão, passem a noite aqui, e lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Vem agora lançar uma maldição contra ele, contra o povo. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão, agora presta atenção no versículo 12. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Olha as palavras de Deus a Balaão: não vá com eles, porque você não poderá amaldiçoar esse povo. Que povo? Os israelitas. Porque é povo abençoado. Ou seja, eu já os abençoei. Então não importa nada o que você faça, você não poderá lançar sobre esse povo as suas maldições. Você não poderá lançar sobre esse povo os seus encantamentos. Então Deus, ele diz isso expressamente a Balaão. E Balaão então diz ao rei, né, diz aos mensageiros que ele não poderia abençoá-lo. Então vamos lá, vamos começar a nossa meditação, a gente vai ler mais alguns versículos, mas em primeiro lugar eu preciso que você entenda que você é o Israel de Deus. Sabe aquele povo que estava lá? Hoje é representado por você, ou aquele povo
representava você, ou representa você. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo do Senhor. Então, não há encantamento, não há maldição sobre nós. Por quê? Porque nós somos o povo que o Senhor escolheu abençoar. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nós somos abençoados. Em Cristo, nós tomamos lugar desse povo. Então, esse povo que somos nós hoje, nós somos abençoados por Deus. Há um decreto de bênção sobre nós. Deus nos abençoou. Nós somos um povo abençoado. E não existe Balaque, e não existe Balaão que pode nos amaldiçoar. Então entenda isso, não há maldição quando Deus decide nos abençoar. Então você e eu, nós precisamos entender isso. O cristão, ele precisa andar com essa mentalidade, ele precisa viver com essa mentalidade. Não há maldição sobre nós. Olha só o que a palavra de Deus também vai dizer em Números capítulo 23, 23. Vai dizer assim: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Quando nós falamos de maldição, num vocabulário um pouquinho mais popular, o que nós entendemos é isso. O que é uma maldição? São coisas ruins que acontecem repetidas vezes. Maldição é mau agouro. Maldição é algo que nós estamos vivendo e parece que a gente não consegue se livrar daquilo. Maldição é encantamento. Maldição é feitiço, é quebrante, enfim. Então, a palavra diz que não há feitiço, não há encantamento sobre Jacó. Nós somos Jacó. Quem que é Jacó? Jacó foi aquele que Deus mudou o nome para Israel. Então, aquele povo, os israelitas, eram descendentes de Jacó. Então, se já não havia condenação, se já não havia maldição, encantamento, feitiço contra aquele povo, imagina contra nós, que já passamos pela cruz, que em Cristo somos abençoados. Não há condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender isso, pastor. Mas se não há maldição, se isso que você está dizendo é a verdade, por que eu sofro tanto? Por que as coisas da minha vida não dão certo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo essa situação? Justamente, queridos, porque a gente associa os sofrimentos do tempo presente, que não são para se comparar com a glória futura que nós receberemos. Nós associamos essas aflições, nós associamos essas dores, esses sofrimentos com maldição. Não é maldição. Isso não é maldição. Ainda hoje eu estava lendo um livro que me mandaram ontem em PDF, do John Piper, e ele vai dizer assim, que quando nós estamos enfrentando um momento difícil, talvez o seu momento difícil já está há anos, talvez o seu sofrimento, a sua aflição, uma enfermidade, um vício, alguma coisa que você está enfrentando na sua vida que já dura anos, ele vai dizer assim, que quando nos perguntarem como nós estamos, não há nada de errado a gente dizer assim: eu não estou bem. Eu não estou bem por causa dessa enfermidade. Eu não estou bem por causa desse sofrimento. Eu não estou bem por causa dessa situação que eu estou vivendo adversa. Mas você precisa completar a frase dizendo assim: eu não estou bem, mas eu me sinto bem. O eu me sinto bem diz respeito à nossa esperança, diz respeito a essa certeza que nós temos
que somos abençoados, que nós fomos abençoados em Cristo Jesus, com todas as bênçãos das regiões celestiais, e não existe nada, absolutamente nada nessa terra capaz de mudar isso. Você é um abençoado, mas não olhe bênção somente, queridos, com um olhar material. Não olhe bênção simplesmente olhando de forma materialista. Não olhe bênção simplesmente olhando para o seu corpo físico e dizendo assim: eu sou abençoado quando eu serei abençoado quando não houver mais enfermidade em mim. Esse é um grande erro. Você pode ser abençoado mesmo tendo que enfrentar situações de enfermidade. E aí você vai dizer: eu não estou bem. Por enquanto eu não estou bem, estou passando por uma situação difícil, adversa, mas eu me sinto bem, porque eu sei que meu Redentor vive e eu sei que eu sou abençoado em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa entender, que não existe maldição sobre aqueles a quem Deus já decidiu abençoar. E nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Amém? A palavra também vai dizer, queridos, Provérbios 26, versículo 2, vai dizer assim: como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Assim a maldição sem causa não encontra pouso. Não há maldição para os filhos de Deus. Não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não tem causa. Deus já nos lavou com seu sangue. Deus já nos redimiu com seu sangue. Deus já pagou o preço por nós. Deus se fez maldição em nosso lugar. Ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Tudo que nos poderia trazer uma vida de maldição para a nossa vida, ele levou sobre ele. Amém? Então declare onde você está: eu sou abençoado. Não há maldição sobre a minha vida. Amém? Por isso que a resposta de Deus para Balaão foi essa: olha, não há nada que você possa fazer para amaldiçoar esse povo, porque este é um povo abençoado. Deus diz a mesma coisa ao nosso respeito. Este é um povo abençoado. Em Cristo Jesus nós somos abençoados. Amém? A outra coisa que eu gostaria que você entendesse nessa noite é que o inimigo, ele investe muito para te amaldiçoar. Olha só, o versículo 7, capítulo 22, versículo 7 vai dizer assim: os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Eles levaram dinheiro, eles levaram recursos para pagar os encantamentos. Por isso que, na minha concepção, o Balaão, na verdade, ele era uma espécie de bruxo. Ele era, na verdade, uma espécie de mágico. Era uma espécie de feiticeiro mesmo. Então, esses mensageiros do rei de Moabe, de Balaque, levam dinheiro necessário, recursos necessários para pagar o serviço de Balaão. Também vai dizer o versículo 16, versículo 17, capítulo 22, versículos 16 e 17, vai dizer assim: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça a vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Balaque estava disposto, queridos, a pagar o que fosse necessário para que Balaão pudesse amaldiçoar os israelitas. Eu quero dizer que Balaque aqui é uma prefiguração do inimigo. Balaque nas nossas vidas são principados, potestades que desejam nos amaldiçoar, que querem nos amaldiçoar. E eles investem muito. É por isso que nós não podemos, queridos, nós não podemos diminuir, ou nós não podemos, queridos, achar que o inimigo não é real. Nós não podemos andar de forma negligente nessa terra. O inimigo, ele investe e investiu alto para poder amaldiçoar você. Mas Jesus Cristo, a nossa solução,
pagou um preço muito maior. O preço que Jesus pagou na cruz, queridos, é infinitamente maior. Então não importa qual seja o investimento de Balaque contra a sua vida, há um preço muito maior que já foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia diz assim, queridos, que toda dívida, toda cédula de dívida já foi rasgada na cruz do Calvário. Não importa o quanto que o inimigo está disposto a investir contra a sua vida, Jesus Cristo já pagou o preço supremo. Amém? Então a segunda coisa que eu gostaria que você entendesse é essa. O inimigo ele está disposto a investir muito, mas Deus investiu muito mais. O investimento que Deus fez. É por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de mim e dentro de você como penhor. Nós somos, queridos, entendam, você é algo que foi empenhorado, você foi algo penhorado pelo Espírito Santo. A garantia que nós daremos certo, a garantia em que o investimento vai funcionar, por isso que Isaías vai dizer assim, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. A garantia que ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará é o Espírito Santo que foi colocado em nós como penhor, como garantia do preço, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, um preço muito maior daquele que o inimigo está disposto a pagar para amaldiçoar você, um preço muito maior já foi pago na cruz para abençoar você. E outra coisa que eu gostaria que você entendesse, queridos, é que o inimigo ele tem urgência para ver você amaldiçoado. O inimigo, além de estar disposto a pagar um alto preço, ele tem urgência para te ver amaldiçoado. Olha só o que diz o versículo 37. E Balaque disse a Balaão: não te mandei chamá-lo urgentemente? Por que não veio? Balaque tinha pressa. Balaque tinha urgência de ver o povo amaldiçoado. Balaque, novamente falando, é uma figura do inimigo. É uma figura dos principados, potestades, porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, mas contra estes principados e potestades. Então Balaque é essa figura do inimigo que deseja amaldiçoado, deseja ver você amaldiçoado, deseja ver você na lama, deseja destruir você, e ele está disposto a investir um alto preço. O que ele não sabe é que um preço maior já foi pago por você na cruz. E ele tem urgência em ver você amaldiçoado. Mas o que ele não sabe, queridos, é que Deus é dono do tempo, que Jesus Cristo é dono do tempo, que todas as coisas se convergem em Cristo. Ele tem um controle de todas as coisas. A Bíblia diz que todos os seus dias estão contados, que o Senhor, Ele te conhece, que a sua vida pertence a Ele, o seu tempo pertence ao Senhor Jesus. Então, Ele pode ter toda a urgência do mundo, que não vai adiantar nada, porque tudo já está consumado. O time de Deus é perfeito. Então não importa o preço que Ele está disposto a pagar, a urgência que Ele tem para amaldiçoar você. Quer dizer, você é abençoado. Em Cristo Jesus, você é abençoado. Para concluir, eu quero dizer, queridos, que não há preço suficiente para amaldiçoar você. Olha só o versículo 18. O versículo 18 vai dizer assim: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor. Mesmo que Balaque, nas palavras de Balaão, mesmo que Balaque me desse todo o seu palácio, com tudo que há lá dentro, com todo o ouro, com toda a prata, eu não poderia fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a vontade de Deus era abençoar os israelitas. A vontade de Deus era que aquele povo já
era abençoado. Então não importa qual é o investimento, não importa a urgência do inimigo, não importa nada disso. Você tem um decreto de bênção sobre a sua vida. Há um decreto de bênção sobre você. Amém? E agora sim, para a gente concluir, eu quero dizer, queridos, que não há sacrifício. O sacrifício já foi feito por você. Não importa, não há mais sacrifício. Por mais que o inimigo deseje realizar sacrifícios. Por isso não precisa ter medo. Pastor, fizeram um trabalho contra mim. Pastor, eu fiquei sabendo que alguém um dia fez um trabalho. Queridos, não há mais sacrifício. Você acha, queridos, que escrever o seu nome num papelzinho e amarrar na boca de um sapo, você acha que esse sacrifício é maior do que o sacrifício que Jesus fez por você na cruz? Você acha, queridos, que um bode, o sangue de bode, o sangue de uma galinha, seja qual for o sacrifício com corpos em putrefação, em cemitério, seja qual for o sacrifício que o inimigo está disposto a fazer para amaldiçoar você, para tomar conta da sua vida, para ter o direito sobre a sua vida, você acha que é maior do que o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário? Não é. Não é. Querido, se você já entende esse sacrifício, se você já foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você não precisa viver com medo da maldição. Não há maldição sobre nós. Eu quero ler para você, abra aí também, se você puder, o capítulo 23. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 23 para nós encerrarmos. Capítulo 23 vai dizer assim: Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu. E os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, pois eu me retiro, talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Por 3 vezes, Balaão e Balaque oferecem holocaustos, oferecem sacrifícios, não para que Deus pudesse amaldiçoar os israelitas, mas esses sacrifícios era para tentar, de repente, tentar fazer com que Deus mudasse de ideia, para ver o que Deus poderia dizer de diferente. O que Balaão estava tentando com isso, juntamente com Balaque, era sacrificar, oferecer holocaustos, para que de repente Deus mudasse de ideia. Queridos, Deus não muda de ideia a seu respeito. Não importa o que o inimigo faça, não importa o sacrifício, não importa o preço que ele está pagando lá fora. Você acha que o inimigo não está pagando o preço pela sua vida? Você acha que o inimigo não está investindo alto para ter o direito sobre você? Você acha que o inimigo não está sacrificando? Você acha que o inimigo não está trabalhando? A Bíblia diz assim, olha, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está investindo alto, ele está sacrificando, ele está buscando todas as possibilidades para ter o direito sobre a sua vida. Mas eu quero dizer, queridos, não importa. Deus não vai mudar de opinião. Se você continuar buscando ao Senhor, o que você tem que fazer? Qual que é o nosso papel? O nosso papel é continuar obedecendo a Deus, é continuar amando a Jesus, é continuar buscando ao Senhor com todo o nosso coração. É por isso que Jesus vai nos lembrar, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Lá no Antigo Testamento também, em Deuteronômio, vai dizer assim, olha, se vocês me ouvir, me obedecer, vocês serão abençoados. Vocês comerão o melhor dessa terra. Vocês serão abençoados na cidade. Vocês serão abençoados no campo. Vocês serão abençoados ao entrar, ao sair. Aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, vocês serão benditos, abençoados. Se tão somente me obedecer. Ele vai dizer assim,
visto que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o que nós precisamos fazer? Obedecer a Deus, nos entregar ao Senhor Jesus, entender o sacrifício dele, não o rejeitar, mas o aceitar com todo o nosso coração, receber a Cristo em nosso coração. Se fizermos isso, queridos, não há sentença de morte, não há sentença de condenação, não há sentença de maldição capaz de se instalar na nossa vida. Mesmo que o diabo esteja por 3 vezes, o inimigo esteja furioso, fazendo de tudo, pagando alto preço para poder ter direito sobre a sua vida, queridos, Jesus Cristo já consumou tudo na cruz do Calvário. Entenda essa verdade no seu coração. Não há condenação, não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Para a gente concluir, queridos, a Bíblia vai dizer em Jeremias 43, versículo 13: desde os dias antigos, eu sou. Desde a antiguidade, eu sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A mensagem desses capítulos, dessa história toda, de Balaão, de Balaque, enfim, toda essa história é para nos dizer uma coisa: Deus é poderoso, Deus é soberano, agindo Deus, quem impedirá? Note que Deus, ele usa o próprio Balaão para abençoar. Depois você vai ler aqui no capítulo 23, Balaão tendo que proferir, declarar palavras de bênçãos a favor do povo de Israel. E o Balaque, ele vai ficar furioso, ele fala assim: rapaz, eu chamei você aqui, eu estou investindo, eu estou pagando um preço alto, eu trouxe você, eu te contratei para você amaldiçoar o povo, você está abençoando. Pois é, queridos, até mesmo aqueles que estão mal intencionados, até mesmo aqueles que foram chamados, contratados para amaldiçoar você, terão que te abençoar, terão que reconhecer que Deus está com você, que Deus está conosco. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. A mensagem dessa história é essa. Até mesmo aqueles que estavam intentando o mal, tentando amaldiçoar, fazendo de tudo. Você vê que Balaão, ele vai construindo, tentando construir, insistindo em possibilidades. Balaão, ele não era reto diante de Deus. Balaão, ele não era temente a Deus, porque ele tenta construir, ele tenta insistir, ele tenta ver as possibilidades. Ao fazer tudo isso, ao buscar alternativas, ao ir para o monte, apresentar sacrifícios, holocaustos, ao fazer tudo isso, na verdade, no fundo, ele estava tentando fazer com que Deus mudasse de ideia. Ele estava vendo essa possibilidade. É por isso que lá em Josué capítulo 13, se eu não me engano, ele vai ser morto. O exército de Israel mata Balaão. Por quê? Porque ele não era reto diante de Deus. No fundo, ele não era temente. E Deus, ele vai dizer isso para Balaão no episódio da mula. Quando ele espanca a mula, Deus o repreende e fala: você não é reto. Você é perverso, seus caminhos não são direitos diante de mim. Então, queridos, entenda, o poder de Deus é soberano. Não fique preocupado. Não fique temeroso. Creia e entenda que você é abençoado com todas as bênçãos das regiões celestiais. Um outro dia eu falo um pouquinho sobre a lei da semeadura, que é onde tem muita confusão. Nós colhemos o que plantamos, mas isso é no plano natural. O que eu estou falando hoje é do plano espiritual, é de como que Deus nos enxerga. Mas é claro, existe a lei da semeadura. Deus é justo. Deus é justo. E aquilo que o homem planta, ele colhe. Um outro dia nós podemos
tecer alguns comentários, fazer algumas reflexões sobre a lei da semeadura, e talvez você vai entender o porquê que você ainda tem colhido algumas coisas ruins na sua vida, mas não é maldição. É simplesmente porque nós estamos vivendo debaixo desse princípio. Aquele que semeia, ele colhe. O que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Essa é a lei da semeadura também que nós estamos vivendo. Um outro dia a gente conversa sobre isso. Mas hoje eu gostaria de destronar do seu pensamento qualquer tipo de entendimento errôneo sobre maldição. Você não é amaldiçoado. Você é abençoado. E essa bênção, queridos, mesmo que você não esteja bem, você precisa se sentir bem. Porque essa bênção, ela fala de esperança. Ela fala de certezas do porvir, mas também fala de segurança no presente. Você é abençoado. O povo de Israel enfrentou muitas situações no deserto. O povo de Israel, eles passaram por muitas situações, perderam algumas batalhas, por causa da murmuração, muitos deles morreram. O povo de Israel, apesar de tudo que eles passaram no deserto durante os 40 anos, mesmo assim, foi um povo abençoado. Quando eles entram na Terra Prometida, eles tomam posse da bênção deles, da herança deles. O povo de Israel, os israelitas, hoje conhecido como a nação de Israel, permanece até hoje. Em 1940 alguma coisa, no auge da Segunda Guerra Mundial, mais de 9 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. Cerca de 1 milhão de crianças, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto. 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens. Eram 9 milhões de judeus vivendo na Europa e cerca de 2/3, 6 milhões foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Mas a nação, ela está lá até hoje, uma das nações mais poderosas da Terra. Economicamente falando, politicamente falando, é uma das mais estruturadas da Terra. Cientificamente falando, é uma das melhores nações da Terra. Os melhores cientistas, as melhores pesquisas estão lá. É um povo desenvolvido na agricultura. Aquele povo, ele vive no meio do deserto, numa região árida. E é o povo da agricultura bem mais desenvolvida da terra. Por quê? Porque é um povo abençoado. Esse decreto que eles têm sobre eles ainda existe desde esta época. É por isso, queridos, que se levantou um Hitler. Que é uma inovação, né? Eu vou falar encarnação, porque senão você vai me chamar de pastor herege. Mas é um tipo de Balaque que se levanta querendo destruir. Não conseguiu destruir. Não há nada capaz de destruir aquele povo. Não há nada capaz de destruir aquele povo. Por quê? Porque é um povo que vive debaixo de um decreto de bênção de Deus. Agora, eu quero dizer para você que as mesmas bênçãos que tem sobre aquele povo, tem sobre nós, os gentios, o povo de Deus que passaram pelo novo nascimento. A mesma bênção sobre o povo de Israel, da nação de Israel, também está sobre nós. Nós só precisamos deixar essa mentalidade de amaldiçoado e começar a receber uma mentalidade de povo abençoado. Você é abençoado. Seja abençoado, sinta-se abençoado. Em o nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar com você, amém? Feche seus olhos. Pai, quero te pedir que o Senhor, a cada dia, venha colocar essa verdade, essa convicção no nosso coração. Que nós somos o teu povo. O povo que o Senhor pagou aquele alto preço na cruz. E por isso nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não há condenação sobre nós.
A maldição sem causa não encontra pouso. Não há feitiço, não há encantamento, Deus, capaz de nos alcançar e se estabelecer em nossa casa. Nós repreendemos, Pai, todo tipo de pensamento contrário. Em nome do Senhor Jesus, eu peço para que haja uma renovação de mente na vida do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Foi muito bom ter esse tempo com vocês. Espero que vocês tenham recebido ainda mais de Deus. O Espírito Santo, ele pode continuar ministrando, né? Continuar trazendo outras verdades, completando essa palavra no seu coração, amém? Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de aflição, de crise, mesmo que você não esteja bem, sinta-se bem, no nome do Senhor Jesus.